Muito bem, senhoras e senhores, a partir desse vídeo nós vamos abordar os procedimentos da saída da cena onde aconteceu o trauma, a porta do centro de saúde que vai receber esse paciente. E esse intervalo de tempo ele vai definir se esse paciente vai sobreviver ou não. Isso vai levar em consideração o tempo que eu tenho da cena até o intra, vai levar em consideração os procedimentos que serão realizados nesse percurso para esse paciente. Nós já fizemos uma intervenção precisa com abordagens para estancar esse sangramento ou identificação de uma hemorragia interna grave. Nós já fizemos oxigenoterapia muito rápido para esse paciente com uma equipe bem sincronizada. Nós já preparamos o transporte muito rápido desse paciente sem perder tempo, por exemplo, em uma prancha rígida que eu coloco vários tirantes e perco muito tempo. Nós já fizemos uma padiola porque esse paciente tinha uma lesão isolada. Já colocamos em cima da nossa maca, passamos o cinto, levantamos, armamos ela, colocando dentro da viatura. E nós vamos abordar agora esse paciente que conseguiu sobreviver da cena até dentro da ambulância. Esse paciente vai começar a ser conduzido para o hospital e nós vamos ter que saber que esse percurso ele é vital para o paciente. Ótimo. Nós precisamos saber que todas as condutas que nós vamos fazer para esse paciente têm que ser muito bem pensadas. Vou fazer porque vou fazer. Está precisando fazer? Ótimo. Por que vou fazer essa conduta? Nós temos que ter um conceito, nós temos que ter um pensamento crítico para a abordagem desse paciente para melhorar a condição dele e entregar ele vivo com uma ótima qualidade no hospital. Para sabermos o que vamos fazer, as nossas intervenções dentro da nossa ambulância, nós precisamos conhecer alguns conceitos. E um desses conceitos é saber o que é um choque hipovolêmico. E nesse caso do tipo hemorrágico, é a nossa conversa principal dentro dessa série. A hemorragia, o paciente que exsanguinou. Conceitos de choque hipovolêmico. O ATLS, na 10ª edição, ele fala um conceito até um pouco complicado de entender o que é, de fato, esse estado de choque hipovolêmico. Ele fala que o choque é uma anormalidade do sistema circulatório que resulta em perfusão orgânica e oxigenação inadequada. Só por esse conceito inicial nós já conseguimos entender que esse paciente tem uma hipoperfusão tecidual. E quando eu falo de uma hipoperfusão tecidual, eu me refiro principalmente aos órgãos desse paciente, principalmente a coração, pulmão, encéfalo e todos os outros órgãos intraabdominais. Esse paciente tem uma circulação inadequada. Se ele tem uma circulação de sangue inadequada, só por esse conceito do ATLS, ele também tem uma hipooxigenação. Ele tem uma hipooxigenação tecidual inadequada. Choque é uma anormalidade do sistema circulatório que resulta em perfusão orgânica e oxigenação inadequada. Esse é o conceito, brevemente, do ATLS, embora seja do intra-hospitalar, mas é legal a gente conhecer que o mesmo paciente do intra-hospitalar é o paciente do pré-hospitalar. E essa oxigenação inadequada, ele completa que qualquer falha no sistema causada pela injúria, pela agressão, pela injúria do trauma, leva o paciente ao choque. E é importante lembrar que os danos do choque não se limitam ao sistema circulatório, como também o estado de hipoperfusão tecidual pode levar o paciente a danos em outros sistemas do organismo. Então, um resumo do que é de livro referenciado ao choque hipovolêmico é uma hipoperfusão tecidual generalizada. Você vai encontrar um paciente com algumas características que a gente vai abordar um pouco mais na frente para você saber que ele está em choque ou não. E no próximo vídeo a gente fala sobre o quanto ele perdeu de sangue para entrar no estado de choque.
Para entendermos também o estado de choque, é legal a gente pensar que o paciente que perdeu muito sangue e entrou no estado de choque, dessa hipoperfusão tecidual generalizada, ele subiu na ponte da morte. E essa ponte da morte é muito curta. Esse paciente, a cada passo que dá, a cada classe que ele avança, ele vai chegando mais próximo do abismo, e se ele cai lá dentro, ele não volta mais, porque esse abismo ele é sem fim para esse paciente. Então, enquanto ele saiu de um estado aeróbico e entrou em um estado anaeróbico, em uma hipoperfusão tecidual, onde o organismo vai buscar ácido láctico lá dentro dos músculos para manter esse paciente vivo, porém ele não é tão adequado quanto a nossa inspiração, nosso sistema respiratório externo e interno intracelular, fazendo lá o ciclo de Krebs. Enfim, esse paciente entrou nessa ponte da morte, entrou dentro do choque, ele vai começar a dar passos, e esses passos, se nós não conseguirmos tirar ele por esses procedimentos adequados, começando da cena, dentro da ambulância, continuando com esses atendimentos, se nós não conseguirmos tirar ele dessa ponte da morte, ele vai cair nesse abismo sem fim, vai morrer e não vai voltar mais. Então é muito importante que esse percurso da cena para o hospital, todos os procedimentos sejam eficazes, importantes para esses pacientes. O conceito do PH-TLS lá no século XIX, referenciado a um cirurgião, ele mencionou esse cirurgião, o estado de choque sendo uma pausa momentânea no ato de morrer. Olha só que importante, uma pausa momentânea, é um dos conceitos que eu mais gosto, uma pausa momentânea no ato de morrer. Então saiba que o paciente que entrou no estado de choque, classe 1, 2, 3 ou 4, ele tem pouco tempo se eu não fizer o correto para esse paciente. O PH-TLS também fala de outro cirurgião que definiu esse nome choque, esse estado de hipoperfusão generalizada tecidual. Ele fala que ele é um grosseiro desequilíbrio na maquinaria da vida. É um desequilíbrio hemodinâmico nesse paciente que leva ele a esse estado de choque. E esse estado de choque, quando identificado precocemente, nós brevemente conseguimos tirar ele dessa ponte da morte e não deixar ele cair nesse abismo sem volta.